Uma alegria estar com vocês, uma alegria poder servi-los na mesa do Senhor, do pão sagrado da Palavra de Deus. Queria mandar saudações a toda a família de VEC que nos acompanha por esse Brasil todo e também em Boston, em Portugal, se ajustando aí ao fuso. Em relação aqui à igreja local, queria pedir para fechar as portas agora e não deixar ninguém sair. Não, brincadeira. Eu comentei em junho do ano passado, estávamos juntos numa viagem, eu e Kelly, com os pastores Silas e Elisete, e eu falei para ele que eu estava escrevendo um livro e contei um pouco de um elemento da minha história que o Silas não conhecia, né? E o pastor falou, olha, primeiro domingo do mês que você estiver livre, eu vou fazer essa sessão, já que ninguém costuma falar no meu lugar, e eu quero que você compartilhe isso. Felizmente, ano passado estava praticamente impossível, e meu primeiro domingo que eu consegui ajustar de 2024, eu já separei para estar com vocês. Coincidentemente, nesse intervalo, eu terminei de escrever e publiquei o livro, que é o assunto, o tema da palavra que eu vou falar aqui hoje, que é o livro O Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual. Antes de divulgar essa questão do livro, eu só queria mostrar uma coisa para vocês. Porque muita gente, né, quando me vê falar do assunto cuidado, diz, pastor, já vi uns vídeos seu gordinho na internet, fotos sua mais pesada. Eu falo, olha, vocês viram a fase 2, quase ninguém viu a fase 1. O que era a fase 1? Meu recorde foram 153 quilos. E eu trouxe uma calça dessa época para provar. Eu coloquei lá no Instagram uma foto com as duas pernas dentro de uma só. Tá fixada lá no início, se você quiser olhar depois. Mas eu vou vestir a calça aqui. Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E, obviamente, o que eu vou falar não se limita à questão do peso. O que eu vou falar não se limita à questão do peso, mas obviamente também não exclui esse aspecto. Mas a gente quer trazer, obviamente, uma fundamentação bíblica. Não é um assunto da modinha da época, eu e você somos guiados pela palavra de Deus e pelo que Deus diz. Então, antes de mais nada, quero dizer que, infelizmente, não tem o livro físico para você adquirir aqui hoje. Mas a gente decidiu fazer algo que facilitasse a vida de vocês, esse volume de gente, e todas as igrejas estariam nos acompanhando. Na verdade, além do livro Cuidado do Corpo, eu participei como coautor do livro do meu médico, Dr. Aldrin Marshall, que foi a pessoa que na última década mais me ajudou a entender e implementar essas mudanças, e ele escreveu um livro intitulado Rumo aos 120 anos. E nós, apesar de ter publicado por editoras diferentes, nós combinamos a data dessas publicações porque a gente queria promover o combo dos dois materiais. No início, o nosso plano era um livro juntos, a gente achou que ficaria muito grande e eles se complementam. Então, nós estamos colocando aí no telão o banner com a foto dos dois. Se você quiser, já tem um QR Code ali que você pode mirar a foto nele. O que nós estamos fazendo é abrir para toda a DVEC, pelo menos até quarta-feira, nós vamos deixar frete grátis para todo mundo. Ou seja, você não pega fila, recebe em casa e os dois livros juntos saem aí abaixo do que seria o preço de capa, se você entender, né? E eu consegui convencer você que o assunto é mais importante do que só aquilo que você vai receber aqui, né? É um encorajamento. Nós teremos alguns dos outros nossos títulos à disposição e um especial que eu tenho falado muito é o livro A Cultura do Jejum. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e nós vamos ler juntos o verso 29. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, mas qualquer que for a sua versão, acompanhe comigo. Efésios capítulo 5, verso 29. O apóstolo Paulo diz, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. A declaração bíblica aqui, ela vem dentro de um contexto. A partir do verso 22, o apóstolo está falando da relação marido e mulher, e ele estabelece um paralelo com a relação de Cristo e a igreja.
tanto na forma como o marido deve amar sacrificialmente sua esposa, como na maneira como a esposa deve sujeição ao marido, o paralelo é estabelecido. Quando ele chega no verso 28, ele diz que o marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo. E ele usa a argumentação, quem ama a esposa ama a si mesmo. Então é dentro desse contexto e dessas analogias que nós temos o verso 29, que é o nosso texto base, o nosso ponto de partida e também uma espécie de trilho para a nossa reflexão. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele. A Bíblia fala de um cuidado para com o corpo, que não se limita somente à questão da nutrição. E o paralelo é claro, como também Cristo faz com a igreja. Ou seja, Cristo, que é o nosso modelo, é o nosso padrão comportamental, a nossa referência, a Bíblia diz que ele cuida do seu corpo, que é a igreja. Mas o cuidado do corpo praticado por Jesus não é apenas com o corpo místico, espiritual, que é a igreja. Enquanto esteve na terra, evidente, temos registros disso, Nosso Senhor cuidava do seu próprio corpo. A mesma Bíblia que registra que ele teve fome, registra que ele se alimentou. A mesma Bíblia que registra que ele teve sede, registra que ele também bebeu água. A mesma Bíblia que registra que ele teve sono e cansaço, registra que ele descansava e dormia. E é muito importante que eu e você possamos entender que Cristo não faria com o seu corpo místico, espiritual, a igreja, algo que ele não tivesse feito com o seu próprio corpo físico. Embora a Bíblia afirme que ninguém odeie o seu próprio corpo, o comportamento de muitos de nós tem sido, muitas vezes, como se a gente de fato estivesse em guerra conosco mesmo. E eu quero chamar a sua atenção para o que Deus tem me corrigido aí ao longo dos anos. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você, eu não vim aqui te julgar pelo seu passado nem pelo seu presente. Eu vim te apresentar uma nova proposta de futuro. E eu vim compartilhar a história da minha correção. Obviamente, como diziam os antigos, na esperança de que a carapuça lhe sirva. Então, eu não tenho certeza se isso aconteceu, o que eu vou contar agora, no finalzinho de 2007 ou no começo de 2008. Mas Kelly e eu recebemos em casa a visita de uma amiga, a pastora Rosela Infátio, lá de Milão. E eu já tinha estado com eles pregando na igreja deles por 3 vezes. Eu ia a cada 2 anos. Então, eu lembro que eu estive em 2003, 2005, 2007. Então, isso tem que ter sido ou finalzinho de 2007, depois da minha visita, ou início de 2008. A pastora Rosela veio com uma amiga, uma discípula da igreja, que também era médica. E quando nós as recebemos em casa, eu estava no auge dos meus 153 quilos, a fase da calça que eu mostrei aqui para vocês. E quando elas entraram em casa, essa amiga que acompanhava a pastora, médica, ela regala os olhos, observando o meu peso, meu tamanho. Apesar de italiano, ela falava bem o português. E ela diz, pastor do céu, cada vez que eu te encontro, o senhor está maior. Mas eu já estava acostumado a entrar por um ouvido, sai pelo outro. Então já ativei o modo blindagem, né, antes dela continuar falando. Mas ela diz assim, eu não tenho como não me preocupar, eu sou médica. Então ela olha para mim e faz a pergunta, o senhor tem feito check-up? Falei, sim. Ela falou, quando foi o último? Falei, faz 2 meses. Ela falou, e aí? Falei, e aí que tudo bem. Quando eu falei tudo bem, a cara dela era, não acredito nisso. Quando ela fez cara de não estou acreditando, falei, Kelly, pega os exames. Tipo, vamos esfregar na cara da doutora. Ela, não precisa pegar. Eu falei, só está com o cara que não está acreditando. Ela falou, desculpa, é difícil acreditar que o senhor com esse peso esteja bem, mas vou ficar com a sua palavra. Ela disse, mas já que sua palavra é que vale, só checando. Colesterol em ordem, né? A questão dos triglicerídeos, ok. Né? Aí eu fui falando, açúcar no sangue está em ordem, pressão. E ela estava meio assim, sem acreditar. Ela me pergunta, quem foi que conduziu esse check-up? Foi um cardiologista? Eu falei, foi. Ela falou, eu estou curioso para saber o que é que ele falou no fim. Eu falei, ele estava um pouco bravo. Ele pega o exame, um envelope com os exames. Eu lembro que ele jogou aquilo na mesa, aquele envelope veio rodando, bateu no meu peito. O gesto dele foi bem hostil. E ele, num tom bravo, ele diz assim, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para estar tudo tão bem com esse seu tamanho, com esse seu peso. E eu, na época, tinha a mentalidade que eu vou atacar aqui de espiritualização exagerada. Então, dentro de mim, eu estou sorrindo, pensando, some de Deus. Mas quando eu contei o que o médico disse, essa médica olhou para mim e falou, pastor, desculpa, eu vou discordar do seu médico. Ela falou, o senhor não está tendo sorte. Ela disse, o senhor só está ganhando tempo.
E ela falou a frase que não teria resultado imediato, mas seria o início do processo. Ela disse assim, lembre de uma coisa, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor gasta, depois vem a fatura. Ela diz, e o senhor está gastando é muito. Essa conta daqui a pouco vai chegar e vai chegar alta. Eu dentro de mim está amarrado em nome de Jesus. Como se pudesse usar o cartão e amarrar a fatura depois, né? Mas eu ficava lembrando daquilo ao longo do tempo. 1 ano depois, minha pressão disparou, perdi o controle, tive que começar a tomar medicamento. 1 ano depois da pressão, foi a vez da diabetes. Quando eu descobri, o açúcar estava altíssimo. E eu levei um susto com a combinação da diabetes e da pressão alta. Então eu lembro que pelo susto, eu comecei a emagrecer. Eu mudei radicalmente o estilo de vida e naquele ano eu perdi 27 quilos, foi em menos de 1 ano. Eu fui descendo dos 153 onde estava. Eu lembro quando bateu 126 quilos, a pressão normalizou e a diabetes também. Quando normalizou, eu malandramente parei de emagrecer. Nunca mais subi além desse peso, mas na hora que eu vi que a coisa estava bem, pensei, minha meta era ter saúde, já estou com saúde, e por isso que eu digo, malandramente parei ali, porque na minha cabeça estava tudo certo. Eu não sabia que eu ainda estava gastando o cartão e que teria mais fatura, mas eu passei alguns anos nisso que eu chamo a fase 2, que são meus maiores vídeos, as fotos mais antigas na internet que as pessoas costumam ver, é dessa época aí dos 126 quilos. Então, eu quero compartilhar com você o que Deus começou a falar e fazer comigo nessa época da mudança da fase 1 para a fase 2. O primeiro elemento foi justamente esse confronto de Deus, do que eu quero chamar aqui de uma mentalidade de espiritualização exagerada. O que é isso? Quando o Senhor Jesus está sendo tentado por Satanás lá no deserto, uma das coisas que o diabo fala é, pula do pináculo do templo. E ele vai fundamentar isso em cima da Escritura, que Jesus já tinha citado em propostas anteriores. Jesus rebateu com a Bíblia, o diabo diz, então o senhor é guiado pela Bíblia, vamos lá. Pula do pináculo do templo. Ele cita o Salmo 91. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, de maneira que você não tropece com o seu pé em pedra. O que é que Jesus respondeu? Ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Jesus diz, também está escrito, ele está dizendo, o que você acabou de citar não é mentira, está lá. E eu e você precisamos entender que Deus é um Deus que prometeu, porque quis, se comprometeu a nos proteger. Você pode dizer amém? Mas isso não significa que eu e você, deliberadamente, possamos abandonar a previdência, o cuidado, e simplesmente dizer, eu pulo de cima de um prédio. Não faz o menor sentido. Jesus chamou isso de tentar o Deus que prometeu te proteger. Aliás, se você olhar ao longo das Escrituras, você vai ter o que alguns, às vezes, pensam que é um paradoxo. O mesmo Deus que promete proteção, fala a respeito de cuidado e de certas previdências ou providências nós temos que tomar. O Salmo 127 diz, se o Senhor não vigiar a cidade, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia não diz que porque Deus guarda a cidade não precisa de sentinela. A Bíblia está dizendo que porque a gente usa a sentinela, a gente não descarta Deus. Mas não significa que uma coisa elimine a outra. Nem a natural elimina a espiritual, nem a espiritual elimina a natural. Quem está acompanhando? Deuteronômio 22:8. Deus diz, quando você construir uma casa e fizer um terraço, construa em volta também um parapeito. Deus diz para que você não seja culpado do sangue se alguém cair lá de cima. O Deus que promete proteger diz, mas faça a sua parte. Então eu fico feliz de ver que o povo está na galeria aqui, tem um parapeito para proteger os desavisados que inadvertidamente poderiam, talvez olhando no celular, avançar e cair. Então não é porque temos promessas de proteção que a gente simplesmente vai brincar com aquilo que é a nossa parte. E eu comecei a perceber que assim como no terreno da proteção, a Bíblia fala as mesmas coisas na área da saúde. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, ele diz, não beba somente água. Beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Eu não vou entrar na discussão, né, dos comentaristas bíblicos sobre qual era a qualidade da água onde Timóteo estava, porque aparentemente o principal não é se a água era ou não era ruim. Mas Paulo está dizendo, ei, você está com uma situação de saúde, com enfermidades recorrentes, e se você fizer ajustes na alimentação, você pode corrigir isso naturalmente. Paulo tinha um ministério de curas e milagres, mas ele não se ofereceu para orar por Timóteo. Paulo sequer mandou Timóteo orar pelo assunto.
E não significa que nós não vamos crer que Deus é um Deus que intervém na área de saúde. Mas nós simplesmente precisamos entender que o fato de Ele intervir não significa que eu e você vamos viver abusando da coisa. Quando eu era recém-casado, dezembro agora, que ali eu completamos 28 anos de casado. Então, estou falando em torno de 27 anos atrás, perto disso. Quando eu era recém-casado, fui fazer a primeira mudança. Então, tem que ter tido pelo menos um ano de contrato do primeiro apartamento que eu morei. Eu lembro que eu fui carregar uma caixa. E a caixa estava cheia daquelas louças, daquelas cerâmicas. Sabe aqueles presentes que você ganha mais caro, bonitinho, e que você diz assim, não vamos usar, vamos esperar tal da visita que nunca vem, e você mesmo que mora na casa não usa. Então estava lá as louças que a Kelly gostava e a gente nem tinha usado. E eu coloquei tudo numa caixa, apesar de plástica, ela era bem firme, e eu percebi que estava muito pesado. Mas eu não ia carregar tão longe, eu mirei, olhei, considerei, falei, eu acho que eu dou conta. Então eu flexionei meus joelhos, mantive a coluna ereta, peguei a caixa e comecei a carregar. Quando eu dei os primeiros passos, eu já pensei, deu ruim, calculei errado. Eu vi que não ia aguentar. Mas ao mesmo tempo eu dizia, não está longe, é só mais um pouquinho. E eu fui no meu limite. E quando eu realmente estava no limite, eu tinha que fazer uma escolha de pressa. Ou jogava aquela caixa no chão, quebrava aquelas louças e teria uma situação conjugal. Ou eu tentava salvar a louça e fiz a escolha equivocada, estúpida que eu fiz. Eu simplesmente dobrei depressa, sem o cuidado para levantar, para pôr no chão, sem que quebrasse. Eu ouvi o estalo da minha coluna na hora. Eu não consegui mais levantar do chão. Resultado, 2 hérnias de disco, que instantaneamente começaram a pinçar o ciático. Eu fiquei 15 dias na cama, sem conseguir andar. Com um mês depois do incidente, eu estava arrastando a perna com muita dificuldade, implorando para o ortopedista da igreja que me atendeu me dar morfina, para você ter ideia. Ele me fala, mais ou menos um mês depois, passou considerando todos os exames que nós fizemos e refizemos. Ele falou, vou ser honesto com o senhor, nem cirurgia resolve o seu problema. Ele me disse, ou o senhor aparece com uma dessas histórias que conta no púlpito, ou o senhor vai ter problema de mobilidade o resto da vida. Eu falei para ele, o senhor vai ter a história. 6 meses depois, eu estava totalmente curado da minha coluna. Então, não estou insinuando que Deus não intervenha e que não cure e que não opere milagres na área de saúde. Eu tenho vivido várias dessas experiências no meu corpo, na minha casa, através do meu ministério. Então, não quero insinuar que nós estamos dizendo, não precisa do sobrenatural porque tudo se faz naturalmente. A questão é, tem que se resolver tudo sobrenaturalmente, quando muitas vezes nós podemos agir naturalmente? Então esse é o ponto onde eu quero levar. Por quê? Nos próximos anos eu passaria a engordar bastante, pegar bastante peso. E eu tive outros 2 problemas sérios na coluna. Não necessariamente o mesmo, mas outros 2. Dessa vez não por causa de uma caixa que eu peguei para carregar, mas por causa da carga que eu carregava no meu peso. E Deus me curou as outras 2 vezes, mas na terceira, o Espírito Santo falou assim comigo, eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. Basicamente o que ele estava dizendo, eu não vou viver sempre quebrando seu galho. Se você não fizer a sua parte, eu vou ter que botar um limite aí. E é isso que eu quero falar sobre espiritualização exagerada. Não estamos dizendo que Deus não fará. E eu creio que hoje, enquanto a palavra é anunciada, antes dessa reunião terminar, pessoas aqui nos acompanhando serão curadas de forma sobrenatural pelo poder de Deus. Eu creio, eu quero declarar isso em nome de Jesus. Então, não estamos anulando isso, mas isso não é desculpa para que a gente não faça a nossa parte. Eu lembro quando ainda era garoto, Silas, meu pai citando quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Em João 11:39, nós temos a declaração de Jesus, tirai a pedra. Meu pai dizia, ressuscitar morto, que só Deus pode fazer, não tem ninguém para terceirizar. Ele assume. Mas rolar a pedra, ele não faz questão nenhuma de fazer no nosso lugar. Ele diz, isso aí vocês mesmos podem fazer. Ele não falava isso no contexto da saúde, eu demorei para aplicar nessa área, mas eu comecei a entender, peraí, tem coisas que estão à minha e à sua disposição. Então a pergunta é, por que não fazer? Então, em 2008, eu levei aquele choque do peso, da diabetes, da pressão. Em 2010, eu comecei a emagrecer, mas ainda levou uns 3 anos. Emagreci só até aqueles 126 quilos. Levou uns 3 anos para o choque de Deus realmente funcionar. Quando chegou o ano de 2013, Deus armou uma conspiração enorme e todo mundo me pegava em todo lugar. Me confrontava, tentava expressar preocupação. E eu lembro de um pastor que me abordou, falou, Subirá, pelo amor de Deus, nós precisamos de você vivo por mais tempo, cara, você tem que se cuidar. Aliás, eu lembro de uma vez um médico falou para mim, você conhece alguém com o seu peso? Quando eu estava assim no auge do sobrepeso.
com 70 anos de idade, pensei, não lembrava de ninguém. Ele falou, não precisa ser um amigo direto seu não, pode ser amigo de amigo, amigo da família. Pensei, falei, ninguém. Ele falou, o senhor não conhece porque não tem. Aí eu falei, emagrece quando chega à cidade? Ele falou, não, morre antes. Mas normalmente quando a conversa ia para esse lado, a gente ativava o modo blindagem. Né? É quase como se aquela criança, a quinta série dentro de você, botasse o dedo nos ouvidos e fizesse, estou ouvindo, né? E eu simplesmente agia dessa forma. Mas nesse dia esse irmão falou, Subirá, nós precisamos de você vivo por mais tempo. Pelo amor de Deus, você tem que se cuidar. Ele olha para mim e fala assim, você é um patrimônio do corpo de Cristo. A minha vontade de dizer, agora tem um Unesco espiritual tombando os outros, né? Mas eu respondi para ele na mentalidade de espiritualização exagerada. Para mim o morrer é lucro. Filipenses 1, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quando eu falei isso, ele rebateu na hora. E se tu der a sorte de morrer? Falei, como é que é? Se for subir, você está achando que vai desligar o disjuntor? Caiu o negócio e está resolvido, você passou para a glória na hora? Ele falou, a maioria que não se cuida como você não dá sorte de morrer depressa não. Vai para uma cama e além de sofrer vai dar trabalho para a família. Eu nunca tinha pensado nesse outro lado. Aquele negócio me gerou um desconforto. Ele falou, além de que é muito covarde da sua parte. Dizer, partir, estar com Cristo é melhor. Melhor para quem? Para tu. E tua mulher e os teus filhos pequenos. E a irresponsabilidade com o propósito de Deus. Ele falou, eu acho que você tinha que ler de novo Filipenses 1. E eu fui ler. E eu descobri que Paulo estava falando o contrário. Paulo diz, eu estou em aperto, estou dividido. Eu tenho desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Diz, mas por causa de vocês. Pensando que se permanecer, vou dar mais fruto do meu trabalho. Paulo diz, eu escolho ficar. Então Paulo está dizendo, partir estar com Cristo é maravilhoso. Mas em outras palavras, como dizia um filme antigo, o céu pode esperar. Eu e você vão ter a eternidade toda para usufruir Deus e o céu. Mas nós só temos uma pequena janela de tempo da nossa existência para cumprir o propósito, que é aqui e agora. E Paulo está dizendo, eu escolho ficar. E eu estava usando as frases dele justamente para dizer, escolho partir, de forma irresponsável. Naquele mesmo ano, um outro pastor me aborda, e ele foi direto no ponto. Ele um dia falou para mim, Subirá, você já ouviu falar de um avivalista escocês chamado Robert Murray McCheyne? Falei, já ouvi. Conhece as frases dele? Falei, já citei algumas no meu último livro, que tinha saído na época. Ele falou, você conhece a frase mais célebre desse cara? Falei, aí eu já não sei dizer qual é a mais célebre. Ele falou, você não sabe, você não conhece. Ele falou, a frase mais célebre do escocês foi proferida por ele no leito de morte, antes de morrer. Detalhe, ele morreu aos 29 anos, não chegou aos 30 anos. Então vou citar a frase dele, abre aspas. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Um dos homens que mais chacoalhou a Escócia estava dizendo, não posso continuar, porque não cuidei da minha saúde. Eclesiastes, capítulo 7, verso 17, traz um questionamento. Primeiro uma afirmação, depois um questionamento. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo. Por que você morreria antes da sua hora? Pense nessa frase. Por que você morreria antes da sua hora? Em dezembro do ano passado, eu completei 30 anos de pastorado. Se tem algo que todo pastor faz muito, é pregar, dar aconselhamento, visitar, fazer casamento e velório. Honestamente, o velório era a parte menos empolgante para mim do ministério pastoral. Mas tem algo que eu ouvi em 30 anos oficiando velórios. E você vai ouvir da boca de crente e não crente. É quase todo velório. É muito difícil você sair de um e não ouvir isso. É sempre alguém se referindo ao finado, né? A pessoa que partiu dizer, pois é, quando chega a hora, não há nada a ser feito. E nós revelamos com isso o quê? Que nós pensamos em termos de uma espécie de fatalismo absoluto. Que todo mundo tem uma hora e data marcada. Então ninguém morre antes, ninguém morre depois. A pergunta é, esse conceito é bíblico? Se Eclesiastes, capítulo 7, verso 17, está perguntando por que morreria antes da hora, então existe uma hora que seria ideal, genericamente falando, mas, obviamente, ela não é tão inflexível como nós achamos que é. Alguns podem antecipar aquilo que era o ideal. Então, primeiro vamos começar do que seria o ideal. Jó, capítulo 5, verso 26, diz, em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Qual a hora certa de colher o trigo? Quando está maduro, não quando está verde. E qual o paralelo disso aplicado à nossa vida? Nenhum de nós deveria partir prematuramente.
o plano genérico de Deus, robusta velhice. Não só velhice, mas robusta velhice. Isso significa que a gente tem que se preocupar em não só ter mais anos de vida, mas também ter mais vida em nossos anos. Tem muita gente guardando dinheiro para velhice, mas não está investindo na sua saúde para desfrutar. E nós muitas vezes não paramos para pensar no desenho. Outro dia alguém falou, pastor, e os mártires, onde fica? Eu falei, em caráter de exceção, não de regra. É lógico que alguém pode não morrer de morte natural. Tanto Pedro como Paulo tiveram uma revelação de Deus de que não partiriam de morte natural. Mas Paulo escreve uma das suas últimas epístolas e ele se identifica como Paulo Velho. Então, mesmo que ele tenha sido martirizado, não quer dizer que ele não chegou na velhice, nem que não tenha chegado com saúde. De acordo com a tradição, Pedro morre numa data não muito distante da de Paulo e era mais velho que Paulo. Então, ainda que a gente não saiba a idade de Estevão e de outros muitos milhares de mártires, nós não podemos transformar exceção em regra. Qual é a regra? Eu e você precisamos entender que o plano de Deus é robusta velhice. Outro dia um cara falou para mim, mas você pode se cuidar a vida inteira e morrer de acidente. Falei, você pode não se cuidar e nunca ter um acidente. Como é que você vai trabalhar em cima dessa hipótese incerta sua? Falei, nós temos que fazer a nossa parte, meu amigo. Agora, olhando para a perspectiva bíblica, você vai descobrir o quê? Paulo cita aos Efésios um dos 10 mandamentos e diz, honra teu pai e tua mãe, para que tu te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E diz porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Há coisas que eu e você fazemos que podem aumentar os nossos dias. Quando o próprio Deus diz para o rei Ezequias, você vai morrer, não vai viver. Você já parou para pensar nisso? Se o médico desenganar você, você pode correr para Deus. Mas se Deus desenganar você, você corre para quem? Para Deus, foi o que ele fez. E ele ora, chora, clama, Deus diz, acabou de ganhar mais 15 anos de bônus. Significa que essa data da partida não é tão inflexível quanto a gente acha. Há coisas que fazemos que podem aumentar os dias, há coisas que fazemos, principalmente a quebra de princípios, não só espirituais como naturais, que podem encurtar os dias. Todo princípio que você quebra, vai quebrar você. É uma questão de tempo. E nós precisamos entender biblicamente isso. Porque essa coisa de achar que alguém morreu porque era a hora, então o camarada tirou a vida dele, aquilo tinha que acontecer daquele jeito. Não era escolha ou responsabilidade dele. O que nós gostamos é de transferir a responsabilidade. E eu e você somos responsáveis. Agora, as escolhas que fazemos sobre o cuidado do corpo, elas podem impactar não só a duração, mas a qualidade de vida que teremos. Outro dia eu estava falando de interferir no tempo, alguém falou, e o Salmo 139, 16? Todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Eu falei, não confunda presciência divina com predeterminismo. São duas coisas completamente diferentes. Deus sabe todas as escolhas que você vamos fazer, antes delas serem feitas. Isso não significa que nós não somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, se em primeiro lugar eu ataquei aqui a mentalidade que eu chamei de espiritualização exagerada, em segundo lugar, eu quero te dizer que o céu pode esperar e que eu e você devemos viver para cumprir o propósito. Você pode dizer amém? Terceiro e último lugar, eu quero falar um pouco dos cuidados necessários, mas eu quero começar pela ótica primária. Não é só aquela perspectiva de, é do meu interesse ter saúde. Evidentemente que a gente deveria ser inteligente e incluir isso na conta. Mas quando a palavra de Deus fala a respeito do corpo, eu percebo os crentes muitas vezes manifestando a mentalidade de isso não tem valor nenhum. Outro dia um falou, isso aqui é pó, ao pó de voltar. Falei, depois de voltar para o pó, vai ressuscitar e vai te acompanhar a eternidade inteira. Não é porque é um momento de transição onde a carne corruptível perece e decompõe, que o corpo que será ressuscitado, transformado e glorificado não seja importante. Gente, uma das heresias mais combatidas desde o início da história da igreja, e muitas epístolas foram escritas para combatê-la, era o gnosticismo, que entre outras coisas, a carne não tem valor nenhum. Importante é as coisas espirituais. E muitas vezes nós não pensamos no ser humano na sua integralidade. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:23, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então eu tenho que cuidar do meu espírito, eu tenho que cuidar da minha alma, o que inclui nossas emoções saudáveis, mas também eu tenho que cuidar do meu corpo. Em 1 Coríntios 6:19, Paulo pergunta, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? Que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Outra tradução diz,
e que não sois de vós mesmos, por que que eu e você não somos nossos próprios donos? Por que que nós não nos pertencemos? Porque o nosso corpo não é nosso. O verso 20 começa com a conjunção explicativa. Por quê? Porque é uma palavra de ligação entre o raciocínio que está sendo desenvolvido e a conclusão a que se chega e diz, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O que que significa ser comprado? Que a obra de Cristo na cruz, o ato de redenção, é um ato de compra. Jesus não veio só perdoar pecado, gente. Apocalipse 5, versos 9 e 10, e diz, e cantava um cântico novo, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto de abrir o livro com seus selos. O texto diz, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. E você fomos comprados. Isso faz de Deus o dono, isso faz de mim e de você a propriedade. Então você não é dono do seu próprio corpo. Você não é dono nem do seu nariz. Eu sempre quis falar isso para alguém, nunca imaginei que ia falar no público. E qual é a mentalidade? Eu tenho que glorificar a Deus usando bem esse corpo. Então, o mesmo Paulo que em 1 Coríntios 6 vai dizer, não prostitua, não coloque esse corpo na lama da imoralidade, ele também mexe no versículo 13 em assuntos como alimentação. Ele diz, Deus fez o estômago para os alimentos, alimentos para o estômago. E aí você precisamos entender que a ideia de glorificar Deus é abrangente. Glorificar Deus com o corpo não é meramente dizer, eu vou dar uma dançadinha no louvor e adoração. É muito mais do que isso. E quais são as áreas de cuidado? Eu queria destacar aqui, não as únicas, mas as 4 principais que Deus precisou corrigir na minha vida. A primeira delas, vamos começar pela área da alimentação, nossa forma de relacionar com a comida. Embora a comida em si não seja errada, o próprio Deus tenha feito o nosso corpo com necessidade de alimentos, de nutrição. E Deus não pensou no alimento apenas como fonte de nutrição, mas também como fonte de prazer. Porque é evidente, o livro de Gênesis diz que o Senhor fala para o primeiro casal, vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Toda. Na Bíblia de gordinho e ex-gordinho vem em letra maiúscula, caixa alta, negrito, toda. Aquela ênfase na diversidade. Eu sempre brinco que Deus podia ter feito um fruto só. De uma única cor, com um único cheiro, com um único tamanho, textura, sabor, né? Que tivesse todos os nutrientes que o corpo precisa. A gente passaria o resto da vida comendo aquela única fruta. Ia ser um tédio, mas estaria resolvido o problema da nutrição. Mas Deus não fez isso. Ele caprichou em toda a variedade de tamanhos, cheiros, sabores, cores, texturas, frutas sazonais. Você está esperando a próxima estação para comer de novo. E nos deu uma capacidade degustativa, o paladar incrível. Alguns de nós temos superpoderes no paladar. Então é evidente que com isso Deus está dizendo é prazer. Mas eu e você precisamos entender que a mesma Bíblia que mostra que Deus oferece determinados prazeres, nos ensina a estabelecer limites para os próprios prazeres. E muitas vezes nós não percebemos como a relação com o alimento pode ser complicada, delicada. Não o alimento em si, mas a relação com ele. Quando eu ainda era garoto, eu lembro de mamãe voltar de uma consulta médica indignado. Porque o médico que não era crente deu um sermão nela. Falou, olha, vocês crentes não fumem, não bebem, mas come que é um negócio. E mamãe indignada ainda, como se o médico tivesse errado. A pergunta é, será que nós temos noção do impacto que uma relação errada com o alimento tem exercido, inclusive na vida espiritual? Onde é que o homem primeiro caiu? Qual foi a primeira área de tentação? A essência da tentação não era comida, mas a embalagem que foi vendida era, porque era o que daria certo. Porque Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. Números 11 diz que o povo sentiu saudade do Egito, queriam voltar para o lugar da escravidão de onde Deus os tirara. Por causa de quê? Comida. Aonde Satanás primeiro tentou Jesus, transforma essas pedras em pães. O último Adão, diferente do primeiro, não iria sucumbir, mas Satanás atacar na mesma área em primeiro lugar, precisa informar para mim e para você alguma coisa a respeito. Paulo escreve aos Filipenses e fala de alguns cujo Deus é o ventre. Detalhe, está escrevendo para os crentes, para a igreja. Mas está dizendo, algum de vocês, ó, tem um outro Deus, um ídolo aí dentro do seu ventre. Então a pergunta é, nós vamos lidar com isso de qualquer maneira? Gente, eu tive um privilégio que muitos de vocês não tiveram. Eu nasci e cresci num lar cristão. Fui dedicado, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Meu primeiro presente quando nasci foi uma Bíblia. Entreguei minha vida a Jesus aos 3 anos de idade.
antes de completar os 3. Fui batizado aos 7. A denominação que eu participava nem fazia isso, não batizava criança antes dos 12, eu fui meio que uma exceção histórica. Deus me chamou para o ministério aos 8 anos de idade. Aos 15, fora do contexto da igreja que eu cresci, que não dava muita ênfase para isso, eu finalmente seria batizado no Espírito Santo, que eu brinco que foi quando eu perdi o juízo e nunca mais voltei ao normal. Nessa fase do início da adolescência, meu coração ferveu para Deus. Falei para Deus, eu vou te servir todos os dias da minha vida, eu vou te dar o melhor. Fiz escolhas saudáveis pela luz que eu tinha, no ambiente que eu tinha. Falei, eu quero casar da forma correta, constituir família, viver uma vida de integridade. Então, quando eu via muita gente que se convertia depois de ter aprontado muito e externava tanto arrependimento, eu sempre falava, eu vivi uma vida sem arrependimento. Mas hoje em dia eu mudei essa frase. Eu tenho retificado isso, Elisete. Eu digo assim, eu tenho um grande arrependimento. Qual? Não ter entendido os princípios bíblicos do cuidado do corpo antes. Porque durante muito tempo eu não só ignorei e negligenciei isso, mas eu me tornei um péssimo exemplo para os outros. Até hoje, os médicos, a turma da saúde diz, pastor, graças a Deus que o senhor se converteu nessa área. Porque o senhor era um péssimo exemplo. E sabe, 1 Coríntios 10, 31 diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Durante muito tempo eu não comi e eu não bebi para a glória de Deus. E nós não podemos dizer que não é uma área que mereça atenção, mas simplesmente a gente não quer enxergar. O pior é que a gente, além de não ver o que está lá, às vezes a gente ainda distorce. Quando Jesus manda os discípulos pregar e diz, comei de tudo o que puser diante de vós. Gente, por anos eu acreditava que Jesus mandou comer tudo. E comer de tudo e tudo é bem diferente. Mas assim, o que passasse na frente, eu dizia, vamos obedecer o nosso Senhor. Um dia eu estava numa mesa, a comida estava maravilhosa. Eu doido para repetir, mas ninguém repetia. Eu esperando alguém primeiro, ninguém ia. Eu fui perdendo a paciência de esperar os outros. E o gordinho, pior que ele sempre faz piada. Aliás, pensa numa criatura alegre, são os gordinhos. E eu gostaria que vocês respeitassem mais os gordinhos. Porque o que eu estou falando não envolve só eles. Porque já tem uns olhando torto, dando cotovelada, que eu vou vendo daqui, gente. Não é justo mirar só neles. Eles merecem sua cota também de terrorismo. Mas eu lembro que nessa hora que ninguém falava nada, eu peguei, tentei e falei, vamos largar uma base bíblica. Eu falei, gente, não sei vocês, mas eu vou repetir porque tem base bíblica. Quando eu falei isso, todo mundo me olhou com a cara de, que é isso? Eu falei, gente, Elias. O anjo acorda ele, manda comer, ele volta a dormir, o anjo acorda ele de novo, fala, come de novo. Eu falei, é bíblico eu repetir. Foi, inclusive, é bíblico a dormidinha depois do almoço. Mas quando eu falei que era bíblico, repetir, um na mesa falou assim, mas Elias andou 40 dias depois de repetir, quanto é que você vai andar? Aí o gordinho é feliz até alguém confrontar ele. Eu olhei pro cara e falei, bicho ignorante, não sabe brincar? Mas a gente acaba distorcendo muita coisa. E essa é uma área que nós temos que arrumar. Foi a primeira área que eu tive que mexer. Segunda área, questão do sobrepeso. Eu falei, isso não, tem uns magrinhos, gente, que se você pegar os exames dele, o negócio está feio. Está uma bomba ambulante. Então, a questão do peso não é o único fator. Mas não dá para dizer que quem está com sobrepeso não precise dar atenção a isso. Um dia eu estava lendo a Bíblia, cheguei em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 16. Desde o verso 3, o apóstolo já está falando do cuidado com as viúvas dentro da igreja. Mas quando chega no verso 16, o apóstolo diz assim, se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não tem ninguém. Então Paulo começa no verso 3, dizendo, olha, socorra as viúvas são verdadeiramente viúvas. O que significa isso? Que algumas viúvas o marido não tinha morrido direito? Não. Ele está dizendo que as que tivessem arrimo de família, filhos ou netos, a família deveria cuidar dos seus, recompensar os progenitores, o que era justo diante de Deus. E ele diz para a igreja não ficar sobrecarregada. Então, quem tinha família, os familiares cuidavam. Quem não tinha familiares para cuidar, a família da fé abraçaria o cuidado. E o argumento de Paulo é para que a igreja não fique sobrecarregada. Eu lembro do dia que eu li isso, o Espírito Santo falou comigo assim, nenhuma sobrecarga é sábia. Eu parei, achei que ele ia me dar uma revelação sobre o ministério pastoral, sobre a igreja. Fiquei esperando, o que é que vem? E aí ele continua e diz, nem a sua sobrecarga de peso. E eu não consigo te explicar o que aconteceu, mas meus olhos se abriram. Parece que aquela blindagem toda de anos, não sei se foi intercessão dos irmãos, que todo mundo, né, hoje fala, pastor, orei muito pelo senhor, para o senhor chegar, eu falo muito obrigado.
Mas de repente meus olhos se abriram, nenhuma sobrecarga é sábia. Se você constrói um prédio com uma estrutura de andares de peso maior do que o alicerce suporta, o que é que vai acontecer com esse prédio? Vai cair. Você tem uma exceção histórica lá na Itália, em Pisa, que entortou. E, na verdade, usar de uma engenharia para não terminar de cair. Mas o prédio, mesmo não cair, não serve para nada, só para foto. Se você colocar sobre um automóvel, não importa se estamos falando de um carro de passeio, um utilitário que vai de caminhonete a caminhão, mais peso do que ele suporta, o que é que vai acontecer? Primeiro rebenta a suspensão, depois você pode inutilizar o carro. Se você colocar mais peso numa embarcação do que ela suporta, vai afundar. Mas aí a gente entra numa lógica inversa de que carregar mais peso no corpo está tudo bem. Eu quero te dizer, não está bem coisa nenhuma. Eu avariei toda a minha suspensão, joelho, costa, um monte de coisa durante o tempo do sobrepeso. E o duro, que a gente, além de não perceber, fica tentando se convencer que está bem. Sem contar as desculpas do gordinho. Não, eu tenho uma estrutura óssea maior. Se você colocar duas pessoas do mesmo, estou falando da mesma estatura, o magro e o gordo, e tirar o raio-x, os ossos são iguais, gente. Não existe esse negócio. Mas de alguma forma, de alguma maneira, a gente não está considerando o impacto. Agora, não é só na suspensão, só as juntas. Um corpo maior vai precisar de uma irrigação sanguínea maior e você vai ter um coração trabalhando mais para bombear sangue para uma área corporal maior. Meu coração já estava hipertrofiado, aumentado de tanto trabalhar. É por isso que começam a aparecer os problemas de pressão. A gente não engordou sem problema de alimentação. E aí você não tem só um coração trabalhando mais. Normalmente você tem veias entupidas, né? Ou que estão sendo limitadas. Então, eu lembro a primeira vez que eu passei por um médico que tem me acompanhado, o Dr. Aldo. Eu estava com todos os gatilhos de infarto e derrame, tudo armado. E a gente não percebe a própria questão da diabetes, gente. Hoje, a obesidade e a diabetes estão tão relacionados que os médicos criaram um termo único para relacionar as coisas, que é diabesidade. E é um efeito dominó, uma coisa vai levando a outra. Você entrou na diabetes, não é só um açúcar a ser controlado, você tem uma desordem hormonal e uma coisa vai levando a outra, é um efeito dominó. E a gente não pode simplesmente tapar o sol com a peneira e dizer, não é problemático. Eu quero dizer, é só uma questão de tempo. Como aquela médica me disse, você está gastando e a fatura vai chegar. Por que é que Deus usou o profeta Jeremias? Deus diz, durante 490 anos, vocês não respeitaram os sábados da terra. A cada 6 anos se plantava e colhia, no 7º descansava. Durante 490 anos não respeitaram. Deus usa Jeremias e diz, vocês vão para o cativeiro e a terra vai cobrar os seus sábados. Porque todo descanso que você não respeitou, a conta vai chegar. É só uma questão de tempo. Aliás, deixa eu falar da terceira área, descanso. Primeira vez que eu estive com o Dr. Aldrin, o médico, eu não fui porque eu queria me consultar. Estava pregando na Lagoinha, em Belo Horizonte, passou o Márcio Aladão e falou para mim, filho, eu gostaria que você conhecesse um dos nossos líderes aqui, não sei se ele já era pastor na época, que também é médico. Falei, pastor, era feriado do Corpus Christi. Falei, uma hora dessa que eu voltar e não é feriado, fico feliz em consultá-lo. Falou, não, filho, ele está atendendo na nossa instância. E você consegue falar com ele esse fim de semana. Para não falar, não, o pastor Márcio, falei, tá bom. Fui lá, estava com 7 dias de jejum, pensei, vai estar tudo meio mascarado, melhorado. E tem uma máquina que avalia a gente, eu brinco aqui, revela até a alma, as mágoas que você tem de quem, por quanto tempo, é um negócio assustador. E aí quando ele terminou o exame, eu falei, e aí doutor, muito ruim? Ele olha para mim e fala assim, melhor do que eu esperava para alguém como você que não se cuida. Aí eu falei, não, é que Deus tem falado comigo. Quando eu comecei, o Deus tem falado comigo, eu já vou contar a parte que foi a ignição final que eu precisava. Ele já me deu um corte estilo Facas Tramontina. Daqui a pouco eu conto isso também. Ele falou assim, como é que está seu sono? Eu falei, está ótimo. Ele falou, como ótimo? Quanto você dorme por dia? Eu falei, de 4 a 6 horas. Ele falou, não está ótimo coisa nenhuma. Eu falei, meu corpo não tem necessidade de mais. Ele falou, não é o que seus exames estão dizendo. Além dos gatilhos de infarto, derrame, todos armados, seu nível de estresse, cortisol. Ele falou, está uma bagunça isso aqui. Eu falei, o senhor não é daqueles que acreditam que nós temos que dormir 8 horas, é? Eu falei, o dia tem 24 horas. Dormir 8 horas é 1/3 da vida dormindo. Olhei para ele e falei, dormir é perda de tempo. Linguagem de imperativo. Ele olha para mim e diz, eu acho tão incrível quando eu encontro alguém mais sábio que o próprio Criador. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva.
Ele falou assim, Deus cria o corpo com a necessidade de 8 horas de descanso, mas você tem um plano melhor que o de Deus. Aliás, eu tinha dificuldade com isso, eu dizia, quem que prova que tem necessidade? Será que não é o povo que acostumou com a própria preguiça deles? A gente faz muita afirmação e conclusão, gente, baseada na nossa ignorância. Quando os médicos pediam exame de cortisol até 8 da manhã, eu dizia, gente, como é que o corpo sabe que é 8 horas, não tem relógio? Mas a verdade é que ele tem. O ciclo circadiano de rotação na Terra, nosso corpo, seja, é por isso que as pessoas quando viajam para um outro país, em transporte rápido, vão ter dificuldade com a questão do fuso. Gente, nós precisamos entender que Deus planejou tudo de uma forma tão extraordinária, que é uma coisa assim impressionante. Ele olhou para mim e falou assim, Luciano, você já teve alguma vez aqueles parques lá de Orlando, na Flórida? Coincidentemente, eu tinha ido há pouco tempo pela primeira vez. E eu estava deslumbrado com aquilo. Falei, já. Tive o privilégio de conhecer. Ele falou, não é tudo lindo e maravilhoso? Eu falei, demais. Ele falou, alguma vez você viu em algum parque alguém dando manutenção ou limpeza? Eu tenho uma memória fotográfica, comecei a visitar as cenas, falei, nunca vi. Ele falou, pensa bem. Eu pensava, falei, nunca vi. Ele falou, um parque que passa milhares de pessoas. Não precisa de limpeza, manutenção? Eu falei, com certeza, mas agora que o senhor está falando, estou chocado. Porque eu nunca vi. Ele falou, sabe por que você nunca viu? Porque eles só dão limpeza e manutenção à noite, quando o parque fecha. Quando ele falou isso, eu entendi na hora a alegoria. Quando eu e você vamos para a cama, e fechamos os olhinhos, nosso parque fecha. E dormir não é apenas só carregar a bateria, como alguns de nós achamos. O corpo passa por um processo de limpeza, de manutenção necessário à sua existência. Aí nós temos uma mentalidade de produtividade que ela é burra, o perdão da palavra. O livro de Eclesiastes, falando do machado, diz assim, se estiver embotado o ferro, tem que se pôr mais força. Então pensa no lenhador que tem que rachar lenha, mas o corte do machado está embotado em vez de afiado. Aí o cara vai botar mais força, vai gastar mais energia, mais tempo para produzir menos. Aí alguém chega para o lenhador e diz, ô campeão, por que você não para um pouquinho a afiar esse machado? Não tenho tempo para perder. A gente ia olhar e dizer, bicho estúpido. Porque parar para molar o machado não é perda de tempo. É um investimento que vai salvar tempo e produtividade. Então, com o corte afiado, ele vai cortar a lenha melhor, com menos força, mais rápido e gastando menos energia. Então, o que nós precisamos pensar em produtividade a longo prazo. E se você não respeita o descanso, todo o tempo que você ganha agora, você vai perder ele e um pouco mais. Porque vai vir com juros e correção monetária. Em Marcos, no capítulo 6, eu queria chamar a atenção especialmente dos pastores e pregadores agora. De 30 a 32, a Bíblia diz, os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. O Jesus que mandou os discípulos pregar o evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos, agora está ouvindo o relatório deles, empolgado, eles estão falando do tanto que fazia. Quando Jesus vê o volume de trabalho, ele diz, ei, vamos dar um break, pausa, vamos descansar. Eu lembro do dia que eu pensei, sério, Jesus? Que o Senhor está botando essas turmas para criar a mentalidade de corpo mole? Mas na sabedoria dos antigos, se você apertar demais o parafuso, a rosca espana, e aí não tem utilidade. Jesus está dizendo, top que vocês estão produzindo agora, mas para preservar a produtividade, vocês têm que descansar. Gente, Deus instituiu o descanso diário do sono. Deus instituiu o descanso semanal. Deus instituiu outras formas de descanso em periodicidade diferente, porque você precisamos. Em janeiro desse ano, eu estava num retiro de jejum e oração, e diferente da maioria dos que eu faço, o Senhor me mandou me esconder num lugar. Eu acho que eu nunca, Silas, tinha descansado na minha vida como nesses dias. Os primeiros 3 dias, já estava num jejum, quando cheguei no lugar, o Senhor falou comigo, os primeiros 3 dias você não sai do quarto e não bebe água. Nunca tinha feito 3 dias sem água. Eu não falava com ninguém. Pensa numa mente que foi descansando. Eu dormia sem hora para acordar. De repente, alguma coisa aconteceu nos primeiros dias. Nos próximos 10 dias, eu escrevi um livro de quase 300 páginas em 10 dias. É impressionante o que uma mente descansada pode fazer. Mas a gente fica nessa, não posso parar, tem que produzir, tem que produzir. E a gente não percebe o quanto está se sabotando. Para mim foi uma das lições mais práticas até hoje do poder do descanso, não só no nosso corpo, mas na nossa mente.
Eu tive que arrumar isso. E eu comecei a me obrigar a dizer, eu vou dormir 8 horas. Eu tenho exceções? Tem. Mas agora passou a ser exceção e não regra o dormir menos. Assim como de vez em quando eu me dou a exceção de dormir mais de 8, quando meu corpo está precisando e eu consigo organizar a agenda. Quarto e último lugar, para terminarmos. Vamos mexer na área que a turma menos gosta. Exercício físico. Não, vamos falar de um outro jeito de ser mais bonito. Contra o sedentarismo. Em prol do movimento. Deus fez toda a nossa estrutura corporal para que ele tivesse movimento. Quando eu era ainda pré-adolescente, eu quebrei a rótula, trinquei a rótula do joelho esquerdo e o ortopedista teve que engessar minha perna durante 1 mês. Quando ele tirou o gesso, eu comecei a chorar desesperado na frente dele. Eu devia ter uns 12 anos de idade, 11. E eu falei para ele, o senhor fez alguma coisa errada. Ele falou, por quê? Eu falei, porque minha perna agora não dobra. Antes pelo menos dobrava. E ele ria de mim. Ele falou, calma garoto. Você ficou 1 mês com a perna engessada. A musculatura atrofiou. Eu falei, aliás, se você olhar, a sua perna esquerda está mais fina que a direita. Quando eu comparei, eu fiquei mais desesperado. Ele falou, calma, você vai recuperar isso com fisioterapia. Ele diz, o corpo foi feito para ter movimento, os músculos. Se não tem movimento, atrofiam. E sabe, nós precisamos pensar nessa dinâmica. O conforto da modernidade tem nos ajudado em muita coisa, mas tem atrapalhado em outras. Por quê? Antigamente, não existia gente sedentária. Paulo faz uma declaração em 1 Timóteo, no capítulo 4, nos versos 7 e 8, que assim como aquele texto, que quando Jesus fala, comei de tudo, e durante muito tempo eu distorci para comer tudo, essa outra afirmação de Paulo, eu também durante muito tempo mudei. Ele fala no final do verso 7 de 1 Timóteo 4, exercite-se pessoalmente na piedade. É um chamado claro, prático e direto a se exercitar em algo, a piedade. Mas ele diz no 8, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Gente, Paulo está dizendo que o exercício físico para pouco é proveitoso. A vida inteira eu lia, não tem nenhum proveito. Agora, a Bíblia não está dizendo que não tem proveito, está dizendo que tem pouco. Mas pouco por quê? Porque está comparando com a piedade. Ele diz, exercita na piedade. Ele diz, a piedade para tudo é proveitosa. Por que a piedade tem mais proveito que o exercício? Ele diz, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Vai impactar toda a sua eternidade. O exercício físico vai impactar a vida agora, mas não a sua eternidade. A falta dele pode te mandar mais rápido para a eternidade. Mas não vai impactar o seu destino. Então ele está dizendo, se você comparar exercício com piedade, piedade é importante, você tem que exercitar nela. Mas ele não está dizendo para não fazer na outra. E nem que não haja proveito. Ele está dizendo, o proveito está confinado à vida terrena. Só que Paulo está falando isso para um povo que não era sedentário. Gente, o povo não tinha meio de transporte. Todo mundo andava a pé o tempo todo para todo lugar. E é impressionante as distâncias que eles cobriam, caminhando. Se você observar as distâncias que Jesus caminhou ao longo do ministério, só o roteiro ministerial, alguns têm feito cálculos de que ele daria quase que a volta na terra. Então assim, saíram da Galileia, vamos ali para Jerusalém, vai fazer as medições. Aliás, quando Pedro está em Jope, orando no terraço, Deus fala com ele, depois a turma de Cornélio vem chamar, a Bíblia diz que ele recebeu os soldados e um dos servos. No dia seguinte eles saíram. A Bíblia diz, em 2 dias ele chegou em Cesareia Marítima. De Jope a Cesareia são 60 quilômetros. Para fazer o trajeto em 2 dias, 30 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? Ah, pastor, não quer dizer que eles andavam 30 todo dia. Com certeza não andava 30 todo dia. Mas para fazer 2 dias de 30 seguidos, tinha que ter um bom condicionamento. Aliás, a Bíblia fala mais dessas coisas do que a gente imagina, sobre condicionamento. Deus usa Jeremias e diz, você não consegue correr com os que caminham a pé, como é que vai correr com os que correm a cavalo? Você consegue imaginar quando o exército saía, ia a cavalaria na frente e os soldados a pé do lado, trotando com os cavalos? A Bíblia diz que Filipe ouve o Espírito Santo dizer, ajunta-te, acompanha essa carruagem, do eunuco etíope que está passando. A velocidade média de uma carruagem varia de 20 a 45 km por hora. Você tem ideia, alguém andando depressa, ele vai caminhar em média 4 km por hora. Então vamos imaginar pelo menos 20. Aí você tem que correr pelo menos 20 km, conversando, falando. A maioria de nós estava pisando a língua nos primeiros passos. Não teria fôlego para isso.
Então aquele povo tinha movimento, eles não tinham sedentarismo. Ninguém passava o dia sentado numa cadeira na frente do computador trabalhando. Todo trabalho era manual, todo mundo tirava o sustento da terra, tinha que plantar e colher, esforço. Não existia indústria de construção civil que entregava a casa pronta. Todo mundo tinha que construir sua própria casa com as mãos, fazer sua mobília. Ou seja, não existia sedentarismo. Por que eu estou destacando isso? Hoje em dia a gente fala de exercício, seja academia ou qualquer outra atividade, para suprir a falta de movimento básico que já era suprida no estilo de vida antigo. É só para a gente corrigir os problemas da modernidade. Mas eles já não tinham isso. Então, considerando que hoje a gente quer que o povo vá para a academia ou fazer outra atividade para ter um mínimo, e eles já tinham um mínimo, Paulo ainda está dizendo que o exercício físico é proveitoso. A palavra traduzida de exercício físico aqui é ginásia, no grego. Raiz da palavra ginásio, gin, academia. Do que Paulo está falando com o uso dessa palavra específica? De uma cultura greco-romana de culto ao corpo. Era a turma que ia malhar não porque precisava do mínimo de movimento, mas porque queria definição muscular, vaidade. Então Paulo está dizendo que até esse negócio, que era mais do que só saúde, ainda tinha proveito. Como é que nós vamos dizer que o mínimo para preservar a saúde do corpo não é importante? Os neurologistas têm destacado, pesquisa após pesquisa, que uma das melhores formas de prevenir demência na velhice é exercício cardiovascular. Porque a irrigação sanguínea no cérebro tem o poder de produzir neuroneogênese, a formação de novos neurônios. Eu não sei você, mas eu quero ser o velhinho da cabeça boa. Só que eu sempre odiei cardio. O exercício foi a última coisa que eu resolvi, porque só há 3 anos e pouco atrás, eu fiz uma cirurgia enorme no joelho e na perna. Eu tenho um problema congênito só no joelho esquerdo, que me atrapalhava o exercício, mas com o tempo e o sobrepeso, ele encaixou errado, a perna começou a entortar, e eu passei a ter os movimentos cada vez mais limitados, e eu não podia fazer muitos exercícios. Eu tive que fazer uma cirurgia gigantesca. Além do joelho, me quebraram o fêmur, tíbia, não só quebraram, arrancaram um pedaço de um osso, fizeram um corte de um jeito no outro. Eu fiz uma osteotomia dupla. Eu tenho 2 placas de titânio e 18 pinos aqui na perna. Eu fiquei quase 3 meses sem pisar com todo o peso do corpo no chão. Porque os médicos diziam, ou você faz isso agora e volta a exercitar, ou com 60 anos de idade você vai ter um problema sério de mobilidade. Você não vai andar para quase lugar nenhum. E foi depois disso que comecei a exercitar. Mas quando eu falei, vou exercitar com a consciência, que eu estava na fase final de arrumar essas coisas. Eu soube de um personal lá da nossa igreja, fazia 5 anos que ele orava para me pegar. Dizia, Deus, deixa eu ajudar o Subirá. A turma dizia, esquece, 5 anos. Eu falei, vai ser esse, que perseverou, que vai me ajudar. Só quando ele veio, eu falei, ó, deixa eu dizer o seguinte. Eu vou me dispor a fazer o anaeróbico com musculação. Falei, cardio eu não faço. Presta atenção, falei para ele, musculação de Deus, cardio do Satanás. Ele só ria. Eu dizia, se algum dia você sugerir polichinelo, eu dou em você. Ele, tudo bem, pastor, vamos fazer o anaeróbico. O tempo foi passando e eu comecei a descobrir que cada tipo de exercício tem seus benefícios. E chegou uma hora que quanto mais eu estudava o assunto, eu falei, eu não posso abandonar a ideia do cardio. Só que tudo aquilo que pode ser desconfortável no início, é incrível seu poder de adaptação. Hoje eu tento fazer cardio quase todos os dias. Aliás, o cardio para mim é uma extensão do tempo devocional. Eu ainda evito impacto, evito correr, mas eu vou para o elíptico, para a bicicleta, boto louvor, adoração, 1 hora de oração em línguas, enquanto estou lá no cardio. É uma extensão do meu tempo devocional. Minha mulher tem olhado para mim e fala assim, quem te viu e quem te vê. De vez em quando ela olha para mim e fala, quem é você? Quem está aí? O que você fez com o meu marido? Porque é possível que a gente vá produzindo ajustes. Mas não adianta ter a cabeça boa na velhice e você não ter mobilidade no corpo. Sabia que uma das maiores causas de morte prematura na velhice está relacionada a quedas? E isso por quê? Porque é normal que com a idade a gente tenha perda de massa muscular. Então é importante você fazer um investimento nos músculos. Não precisa hipertrofiar e ficar gigante, mas dizer, eu vou ter o mínimo de mobilidade. Então eu falei, além da cabeça boa, eu quero treinar. Um dia desse alguém falou, Subirá, de onde você tira essa paixão de treinar? Eu falei, primeiro eu quero honrar o Deus que eu desonrei com o meu corpo há muito tempo. Eu falei, segundo, eu já sou avô, meu amigo. E desde que eu soube que minha primeira netinha estava a caminho, eu tomei uma decisão. Eu falei, eles não vão me cansar, eu vou cansar eles.
Eu estou com 2 netos por enquanto, ainda não estou com essa coleção toda. A minha netinha mais velha tem 3, o menor tem 1. Quando ela olha para mim e fala, cansei, vovô, eu, yes. Vamos ver se eu vou manter o ritmo quando eles chegarem na adolescência, né? Porque aí a conversa é outra. Mas eu tomei algumas decisões e eu fui arrumando minha vida para honrar Deus. Mas a pergunta é, a gente arruma de uma vez? Não. No início eu lembro que eu estava tentando aprender a beber mais água. E os caras queriam controlar o pH da água. Eu dizia, para, é muita informação. Eu dizia, eu não consigo entender tudo. Aliás, na minha primeira conversa com o Dr. Aldo, quando eu falei para ele lá, e aí, está tudo bem? E ele falou assim, e aqui eu quero encerrar já. Ele falou, melhor do que eu esperava. E eu falei, Deus está falando comigo. Por que eu falei isso? Eu falei de você viver para cumprir o propósito. Em 2013, aquele ano da conspiração, que Deus começou a mobilizar a gente, eu tive o privilégio de conhecer um pastor que atualmente mora em São Paulo, na época não. E as pessoas nas minhas viagens pelo Brasil me perguntavam muito se eu conhecia ele, principalmente nas viagens para a Europa. Você conhece o pastor Paulo Canuto? Eu dizia, já ouvi falar, mas não. Aquilo foi me deixando curioso. Em novembro de 2013, a gente ia falar na mesma conferência. Eu abria na primeira noite, ele fechava na última. E eu estava torcendo para ele estar na primeira noite, na quinta. Porque sexta de manhã eu viajava para outra conferência. E quando eu vi que ele estava lá, fiquei feliz. Falei, quero conhecer o cara. Final do culto fizeram uma janta. Hoje já não janto, mas depois de culto. Mas na época ainda fazia isso. E até que a comida não era tão bagunçada na perspectiva de saúde. Ela era relativamente mais saudável. Mas apesar da comida já ser mais saudável, ele foi o que fez o menor pratinho. Quando eu vi o pratinho dele, pensei, a chance de eu abordar e entrar com a conversa. Não queria falar daquilo. Só queria o ponto de entrada. Olhei para ele e falei, está se cuidando, hein? Quando eu falei, está se cuidando, ele rebateu na hora. Quantos anos você tem? Quando ele falou, quantos anos você tem? Pensei, deu ruim. Quando alguém com mais de 60 perguntar a sua idade, ele vai te dar sermão, pode ter certeza disso. E eu pensei, já comecei tudo errado, vou levar sermão. E estava na fase dos 126, fase 2. Quando ele falou, quantos anos você tem? Então estamos falando 10 anos e alguns meses atrás, eu falei, 41. Ele falou, não, estou perguntando sua idade. Porque ele falou, quando eu tinha 44 anos de idade, e ele falou, eu achei que você estava perto dos 40. Ele falou, quando eu tinha 44 anos de idade, eu morri. Eu falei, você o quê? Ele falou, eu morri. Eu falei, como assim morreu? Ele falou, eu morri. Eu tenho o laudo médico da minha morte. Ele apresentou a mulher, Eva, eu estava do lado dele, e falou assim, ela é minha testemunha. Ela que me socorreu, me levou para o hospital. Não é todo dia que você pode conversar com alguém que já morreu, eu gosto sempre de fazer perguntas. Eu já conheci alguns. Eu falei, como é que foi isso? Ele falou, os médicos me reanimaram 5 vezes. Ele falou, nas primeiras 4 eu voltei. Eu falei, como é que você sabe que voltou? Ele falou, porque na quinta, quando eu não retornava, eu vi meu espírito saindo do corpo. E toda a cena que aconteceu naquela sala, ele falou, eu assisti do lado de fora do corpo, em pé, fora do meu corpo deitado. Ele falou, minha versão bate nos mínimos detalhes com a minha esposa e a do meu médico. Ele diz, eu vi o que ele falou quando tirou minha aliança do dedo e entregou para ela. Eu vi que horas era quando ele assinou o laudo da minha morte. Ele falou, estou assistindo aquilo tudo. Ele falou, então, de repente, Jesus apareceu atrás de mim. For subir a essa presença não precisa de anúncio. É uma glória tão impressionante que ele falou, a hora que eu senti aquilo atrás de mim, ele falou, eu já sabia que era ele. Ele falou, eu não senti a permissão de virar e encará-lo, mas eu sabia que era ele. E ele aproximou, chegou bem perto do meu ouvido e sussurrou assim, você é um suicida. Eu sabia que a conversa ia ficar tensa. Ele diz que Jesus falou assim, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida, mas você abortou, porque nunca cuidou do seu corpo. Quando chegou nesse ponto, eu falei, você era gordo, vamos falar rasgado comigo aqui. Ele falou, não. Ele falou, na verdade eu comia menos do que devia, comia errado, jejuava sem nenhuma sabedoria para entrar e sair. Ele falou, Subirá, eu não dormia, toda noite era uma vigília. Por causa das minhas experiências com Deus, ele falou, dormia 2 a 3 horas, para virar a noite orando. Eu viajava a pregar sem me dar descanso, meu corpo não aguentou. Entrou em falência aos 44 anos, falência múltipla dos órgãos. Aí eu larguei, em homenagem a vocês, meus amigos do Rio de Janeiro, caraca. Apesar que a gente não sabe falar caraca. Eu olho a turma da Baixada e eles têm um agudinho que a gente não imita. Caraca, maluco. Eu chego lá. Quando eu larguei caraca. Isso aí já não é mais só de você, virou propriedade nacional, vamos deixar claro. Ele falou, calma que fica pior.
Eu estou pensando, como é que pode ficar pior? Ele falou, Subirá, Jesus me deu uma visão do que teria sido o meu velório do dia seguinte. O velório que nunca aconteceu, eu assisti. Ele falou, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem nada pior do que assistir o próprio velório. Ele falou, eu vi o meu. Meu corpo arrumado, terno, gravata, flores, coroa de flores, amigos, familiares chorando. E dizia, alguém chegava perto do caixão, apontava a mão na direção do corpo e dizia assim, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus recolheu ele tão cedo, tão novo? E Jesus falava atrás dele enquanto ele tinha visão. Além de abortar o meu plano para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus disse, eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou. Mas agora as pessoas me julgam pela sua negligência. O chão sumiu debaixo do meu pé. Eu levantei daquela mesa. E eu não esqueço mais esse dia, há mais de 10 anos atrás, eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção outra vez. Eu falei, nunca mais, é a última vez que o Senhor chama a minha atenção sobre isso. Mas sabe o que eu falei para Deus? Eu falei, me dá um ano. Eu não vou conseguir mudar de hoje para amanhã. Eu vou ter que repensar tudo. Eu já sabia, ninguém muda comportamento sem mudar primeiro os valores. Mas só para terminar a história, o canudo de Jesus, se eu estou aqui, não fui a lugar nenhum, o Senhor mostrou isso tudo, eu vou ter alguma chance? O Senhor falou para ele, vai. Ele disse assim, então eu prometo me cuidar. E ele contou toda essa história por causa da minha abordagem, está se cuidando. Mas disse que antes de voltar para o corpo, Jesus disse assim, mas você vai colher o que plantou. E você ainda vai sofrer um tempo no hospital e na mão dos médicos. Mas ele disse, quando voltar e for cumprir sua promessa de se cuidar, ele disse, priorize o alimento que eu criei, não o que o homem faz. Então me permita fazer um último adendo antes de terminar. Silas, eu passei 2 minutos, dá para descontar da próxima? Quando eu terminei de escrever o livro do Cuidado do Corpo, eu tenho 3 capítulos sobre alimentação. Um é sobre alimentação, o outro restrições alimentares, inclusive questões doutrinárias. Escrevi um sobre os efeitos saudáveis do jejum, que tem a ver com desintoxicação. Eu lembro quando terminei esses 3 capítulos, falei para Deus, não tem mais nada para falar sobre o assunto. Nem na Bíblia, nem na literatura, esgotei. Mas no dia que eu pensei e falei isso comigo mesmo, o que caiu na minha leitura bíblica? Aquela leitura corrida, não programada. 2 Reis, capítulo 4, de 38 a 41. Fala de quando Eliseu chega em Gilgal e que havia fome na terra. E ele manda que um dos seus discípulos preparassem uma comida para os filhos dos profetas. A Bíblia diz que o jovem saiu e ele achou as traduções mais modernas por equivalência, não literalidade, diz uma trepadeira silvestre. As mais antigas de Almeida diz colossíntidas. E a Bíblia diz assim, colhendo dela, encheu sua capa de colossíntidas, voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Outra tradução diz, mesmo sem saber o que eram. Depois, ele deu de comer aos homens e alguém grita, morte na panela. E o morte na panela era literal. Eu fui pesquisar o que eram as colossíntidas. Elas tinham uma propriedade laxante. Em pequenas quantidades, tinham um uso terapêutico para o intestino. Mas em grandes quantidades, além da vulga diarreia, ela tinha o poder de provocar sangramento intestinal até a morte. Era altamente tóxica em grande quantidade. Então, quando alguém grita morte na panela, eu não sei se quem comeu percebeu o gosto, porque quem preparou não sabia. Não acho que deu tempo de fazer mal, se não tinha feito mal para todo mundo. Ou, uma vez que era um grupo de profetas, e dos profetas dá para esperar tudo. Você sabe como os profetas se cumprimentam quando encontram? Nós, gente normal, a gente olha para o outro, e aí, tudo bem? O outro, tudo, e você? Os profetas é o contrário, um olha para o outro e diz, você está bem, e eu como estou. São os homens da revelação. Então, eu não sei se algum deles teve a revelação, mas alguém grita, morte na panela, e Eliseu teve que intervir, senão aquele povo ia morrer. Quando eu terminei de ler esse texto, o Espírito Santo falou assim comigo, qual o paralelo desse texto e a vida de vocês hoje? Eu falei, não sei não. Ele me fez uma segunda pergunta, por que a morte foi parar na panela? Eu falei, isso eu sei, por causa da ignorância do abençoado que preparou a comida. O Senhor me disse, pois é, e quanto à ignorância de vocês hoje, não está botando morte na panela, no prato e no corpo de vocês.
Gente, em nome do conforto, da facilidade, nós priorizamos demais alimentos industrializados, processados. Processado é pouco, ultraprocessados. E a gente não tem noção quanto aditivo químico a gente consome. Conservante, saborizante, aromatizante, corante, a lista é gigantesca. Hoje, mesmo quem resolve comer orgânico e diz não como nada industrializado ou processado, ainda tem outro risco, que já são os agrotóxicos. Os pesticidas, até a comida orgânica já vem envenenada. É por isso que eu tenho batido na tecla cada vez mais. Nós precisamos jejuar não apenas como uma prática espiritual, mas uma prática de detoxificação, de limpeza para o corpo. E naquele dia, enquanto estava na frente do meu médico, eu falei, Deus está falando comigo por causa da experiência do Canuto. Porque ele falou, está melhor do que eu achava. Eu fui dar uma de bom, falei, Deus está falando comigo. Ele falou assim para mim, Luciano, eu também sou pregador. Prego menos que você em termos de quantidade, mas sou. Ele falou para mim algo frustrante, é você terminar a mensagem, fazer um apelo, ver um cara chorando lá na frente, dizendo, eu vou mudar. Você ficou olhando e pensando, na metade da semana, miserável, tu esqueceu que chorou. Esqueceu da mensagem que te tocou. Ele falou, isso também te frustra? Eu falei, muito. Mas ele me pegou no calo, do jeito certo. Eu falei, é assim que eu estou me sentindo com você do outro lado da mesa. Dizendo, Deus está falando comigo. E diz, e quando sair daqui vai esquecer tudo que te emocionou. Facas Tramontina. Aí ele falou, você concorda comigo que se esse cara que chorou lesse mais a Bíblia e tivesse uma consciência espiritual maior, ia ser mais fácil ele mudar? Eu falei, com certeza. Ele falou, então, deixa eu te pedir algo. Ele falou, leia a minha Bíblia. Ele botou aspas. Eu falei, o que é a sua Bíblia? Ele falou, Luciano, você é curioso, você já me fez um monte de perguntas. Se você entender um pouco do que a ciência, a medicina, fala e explica sobre o corpo, você vai respeitar mais os processos. Ele falou, eu acho que você deveria ler mais sobre isso. Eu saí daquele consultório com uma relação bibliográfica. E tenho lido há 10 anos literatura, pesquisas médicas, científicas, que me ajudaram a mudar a minha cabeça. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu vou ter que ler tudo isso? Não, é por isso que nós escrevemos 2 livros para simplificar e ajudar você. Mas o que eu descobri, se a gente não alimentar uma mudança aqui, não adianta só o impacto. Eu sei que Deus está tocando e falando com muitos de vocês, não vou dizer que não está. Mas se você não alimentar isso depois, e simplesmente vai ser perdido. E eu preciso desafiar você. Eu vou repetir o que eu falei antes. Eu não vim te apontar o dedo ou jogar pedra em você. Eu já passei muita vergonha, sendo confrontado pelos raiva. E momentos de indiferença. Quero, não estou te ouvindo. Mas desde que Deus começou a falar, eu comecei a perceber, quanto mais alimentava essa consciência, mais isso me ajudava. Meu médico falou há 2 semanas atrás, quem te viu e quem te vê. Ele falou, Luciano, aos 37 anos de idade, sua idade biológica, metabólica era de mais de 70. Sem contar o dano de tudo. Ele falou, todo o seu exame era tudo vermelho, tudo alerta. Ele falou, hoje está tudo verde. Ele falou, sabe qual é a sua idade biológica hoje? Eu falei, não. Estou curioso agora que o senhor falou. Ele falou, aos 51 anos, sua idade biológica hoje é de 35. Você virou o jogo. E diz, é a soma de tudo, alimentação, descanso, exercício. Ele me mostrou, falou, olha, não vão voltar nem 10 anos atrás. Ele diz, no início da pandemia, que você deu aquela descuidada, subiu um pouco de peso. Ele falou, olha esse resultado aqui, 2021. Não era nem tão o início, gente. Era um ano de pandemia. Ele falou, você tinha 35 quilos de gordura no seu corpo. Hoje você tem 7. Ele falou assim, é uma mudança gigantesca. Mas a gente não muda tudo da noite para o dia. Eu tive que ir uma área de cada vez. Um passo de cada vez. Mas o que eu quero dizer para você é, apesar de não mudar tudo de uma vez, a gente tem que começar a mudar. Você precisa começar a ajustar de alguma área. Você precisa olhar e dizer, isso aqui está ao alcance. Eu não comecei tirando todo tipo de comida. O açúcar eu tive que tirar de cara porque eu fiquei diabético, eu não tive chance. E quando a diabetes estabilizou, eu já tinha acostumado sem. Então, eu estou aí, pelo menos desde 2012, longe do anjo da morte, que é o açúcar. Mas quando eu voltei, meu médico falou, você tem que tirar o trigo, farinha branca refinada. Eu falei, doutor, Jesus comia trigo, o senhor quer sabotar meu trigo? Ele balançou a cabeça e falou, Subirá, o trigo que Jesus comia era diferente do nosso. Como assim? Ele falou, não tinha transgênico como hoje. Hoje o trigo chega a ter 400 vezes mais glúten do que na época de Jesus.
E o da época de Jesus não só tinha menos glúten, mas pelas condições de armazenagem, quando eles iam consumir, normalmente já tinha germinado. E o processo de germinação eliminava o glúten. Ninguém vivia tão intoxicado como nós estamos hoje. Aliás, ele costuma dizer, quanto mais branco for seu pão, mais rápido você vai para o caixão. Quanto maior é o prazo de validade de um alimento, menor é o seu. E eu tive que ir fazendo essas mudanças, eu fui tirando morte da panela. Ainda tem coisa para arrumar, eu te garanto. Eu já oscilo hoje bem menos no peso, nas outras coisas do que antes. Mas eu me dei prazo. Então lá no início falei para Deus, me dê um ano. E nesse um ano eu fui estudar. Foi nessa época que eu conheci o Dr. Aldo. E desde então eu tenho vivido uma revolução. E eu espero de alguma forma não te julgar, mas te inspirar a implementar mudanças. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos orar. Porque eu creio que você precisa de uma manutenção na mudança de valores. Eu quero insistir, se você puder, adquira o combo dos livros. Nós deixamos ele em conta, frete grátis para todo o Brasil. Não ganho dinheiro com a venda dos meus livros, mas se você comprar com a gente, você está ajudando o ministério. E acredito que esse é o tipo de material que não é para ler uma vez só. É ler e reler até que entre, área por área. E eu entendo que essa mensagem está literalmente salvando vidas. Não no sentido eterno, mas para que a gente possa cumprir o propósito. Pai, nós te pedimos que não só aqui e agora, mas que a Tua palavra opere em nós, mesmo depois dessa reunião. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, não apenas aqui na Penha, mas cada um que nos acompanha nessa hora. Seja nessa transmissão ao vivo, ou mesmo aqueles que vão ter contato com essa palavra gravada. Eu oro que o Espírito de Deus sopre sobre o coração de cada um, que haja despertamento, que haja uma nova consciência, mas que aquilo que o Senhor começou não só não seja interrompido, não só continue, mas que cresça, que se desenvolva em cada um de nós. Que o Senhor encontre em nós resposta e espaço da correspondência devida, para que essa obra seja completa e que possamos te glorificar com os nossos corpos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Ainda me lembrei de um